E aí, meu nono, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula, então. Então a gente vai falar agora um pouquinho aí dos movimentos populacionais, tá? Então, quando eu falo desses movimentos, está relacionado diretamente à questão das migrações, né? O que seriam essas migrações populacionais? Então, as migrações populacionais remontam aos tempos pré-históricos. O homem parece estar constantemente à procura de novos horizontes. No passado, milhões e milhões de europeus e asiáticos migraram para todas as partes do mundo, conquistando e povoando continentes como a América, a Oceania e a África. Então, quando a gente fala, desses movimentos populacionais, desde os tempos pré-históricos, isso acontece aí com a humanidade. Tá? Então, movimentos migratórios ocorrem por inúmeras razões. Tá? Então, vários fatores acabam influenciando para que as pessoas acabam migrando de um lugar para outro. Tá? Às vezes, essa migração pode ser de forma forçada, às vezes de forma voluntária. Tá? Então, vai depender do motivo, o fator que favoreceu essa migração de determinadas pessoas, grupos de pessoas, assim por diante. As razões que justificam as migrações são inúmeras. Político, ideológicas, étnico-raciais, profissionais, econômicas, catástrofes naturais, entre outras. Ainda que as razões econômicas sejam predominantes, quer dizer o quê? A maior parte hoje das pessoas migram por questões econômicas. Então esse é um dos principais fatores. Tá? A grande maioria das pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas, tá? Então, quando fala repulsivos, é o quê? O indivíduo é forçado a migrar, tá? Então, ele é forçado. Ou atrativas, tá? Então, em determinado lugar lá tem condições. Então, isso acaba me favorecendo, tá? Acaba atraindo para que eu migre para esse outro lugar. Tá? Então, aqui tem um exemplo de alguns motivos, né? Então, aqui, o homem está indo lá para a cidade, mudando de cidade, pode sair do campo para a cidade. Aqui é característico, que ele está em busca de condições melhores de vida. Outro fator, a questão de guerras. Isso aí é um fator que influencia muito nessa questão de imigração. Perseguições religiosas, isso aí que também contribui. A violência contribui muito para que as pessoas busquem outros lugares, então acaba migrando. Tá? Catástrofes naturais também influencia bastante, né? Igual quando teve lá em 2010 no Haiti, que teve terremoto. Por causa dessa catástrofe, veio muito haitiano para o território brasileiro. Tá? Considera-se emigração. Então, quando eu falo imigração, eu tenho emigração, começa com emigração. Tem um I, imigração, e tem a migração. Qual a diferença entre eles? Migração, tá? É o deslocamento populacional, tá? De uma cidade, de um estado, de um país. Então, quando eu falo migração, é apenas o deslocamento populacional. E migração com E é a saída. Então, eu estou saindo de uma determinada área, tá? Então, imigração é a saída. Imigração com I é a entrada. Você está chegando, você está imigrando. Então, eu estou imigrando, eu estou chegando. Então, migração é o deslocamento populacional. Imigração com E, eu estou emigrando, eu estou saindo. Imigração com I, eu estou chegando em um determinado lugar, ok? Os tipos de migrações. Então temos o nomadismo, transfumância, pendulares ou diárias, campo-cidade, cidade-campo, campo-campo e cidade-cidade. Tá? Então o que seria o nomadismo? Um movimento demográfico que consiste na troca constante de área de moradia. O nomadismo pode ser encontrado nos povos de cultura atrasada que vivem da coleta de caça, pesca e coleta de vegetal, e pelo pastoreio nômade. Os ciganos são um exemplo bem característico desse movimento. Então, o nomadismo quer dizer o quê? Não tem uma residência fixa, está em constante movimento. Então, isso é um tipo de migração. Transfumância é um movimento rítmico de ir e vir constante, e, portanto, um movimento populacional de uma região para outra, geralmente determinado por motivos climáticos. Exemplo, acontece muito ali com alguns nordestinos.
que no período de estiagem, eles saem ali da região, né, de onde mora, por exemplo, no sertão nordestino, vão para outros lugares. Depois retorna novamente para as suas residências. Em muitos casos, o que acontece, né? Um homem lá tem a sua família, porém nesse período de estiagem ele vai para outras regiões do Brasil para trabalhar, no período de safra, assim por diante, depois retorna aí com o dinheiro para a família. Isso é um exemplo aí dessa transumância. Pendulares ou diários, que seria essa migração pendular? Por exemplo, moramos aqui em São José, né? Mas eu trabalho em Curitiba, ou eu estudo. Eu desloco praticamente todos os dias, né? Então saio cedo e retorno à noite. Isso é um exemplo de migração pendular ou migração diária. Acredito que alguns pais de vocês devem fazer isso, né? Reside em uma cidade, porém trabalha em outra. Isso é um tipo de migração. Campo-cidade seria o quê? As pessoas que saem do campo e vai para a cidade, né? Isso aconteceu muito que a gente fala que seria o êxodo rural aqui no Brasil. Sai do campo e vai para a cidade, principalmente em busca aí, né? Busca de qualidade de vida, condições melhores de vida. Só que aí também traz um grande problema. Por quê? Vem um grande número para a cidade, só que essa cidade não acaba suportando, né, esse grande número. Então isso aí traz vários problemas sociais para a cidade, quando não há um planejamento para isso. Mas o campo-cidade, né, é um tipo de migração. Cidade-campo, quer dizer o que é? As pessoas saem da cidade e vai para o campo, também é um tipo de migração. Seria o inverso, lógico. O campo-cidade acaba sendo no maior número do que cidade-campo, mas existe esse tipo de migração também. Cidade-campo. Campo-campo, tá? Vai do campo para uma outra área também, porém sempre na área rural, tá? Também temos cidade-cidade, que é bem frequente, né? Moro numa cidade, vou para outra região, e assim por diante. Então cidade-cidade também é um tipo de migração. Então a migração pode ser definida como? Então qual seria a melhor definição para a migração? A entrada de imigrantes de um determinado país, a entrada. Quando eu falo entrada, é emigração. Aqui eu estou pedindo a migração. Apenas a migração. A entrada de imigrantes em um determinado país? Não. A saída de imigrantes de um determinado país para outro seria a saída, né? Também não. O deslocamento populacional pelo território de um país, as políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o crescimento populacional, qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. Então aqui o que se melhor enquadra é a alternativa E, né? Por que não é assim? O deslocamento populacional pelo território de um país. Quando eu falo migração, pode ser de uma cidade, de um país, de um continente, né? Assim por diante. Então aqui a alternativa correta seria a E. Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por uma população, tá? Pessoal, atividade aí para vocês realizar. Leitura da página 16, 17, 18 e 19 e fazer as atividades da página 20 e 21, ok? Então, leitura da 16, 17, 18 e 19 e as atividades da página 20 e 21. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.